Olá, boa tarde, comunidade cristã Xaliá. Vamos enviar aí o convite. Boa tarde. É um prazer ter vocês aqui. Vamos enviando o convite, vamos convidar mais pessoas. Vamos abençoar mais vidas com tudo que nós vamos aprender, com tudo que nós vamos conversar nessa tarde. Já acredito que nossa convidada vai chegar. Olha aí, só foi eu falar, ela chegou. Nossa convidada aí mais que especial, nossa amada Síria Giovenardi. Quase não sai. É um nome bem diferente, muito bonito. E psicóloga, né? Que tá aí pra nos... algo de maravilhoso. Vamos ver aqui, aceitar. Ver aí se deu certo. Ah, agora deu. Pronto. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Joselma. Muito bom estar aqui novamente com você, né, com o seu público aí tão interessado nessas questões de saúde emocional, saúde mental, né, crescimento, desarmar essas armadilhas que nos prendem na vida. Isso. Mais do que nunca precisamos de desenvolvimento, né? Sim, com certeza. E principalmente emocional. O mundo tem tantos desafios hoje em dia que ninguém mais pode ficar uma postura, né, limitada de crescer, de se desenvolver, ou então se lamentando, só achando ruim, não construindo nada, né? A gente tem que estar sempre numa postura de reconstrução, ressignificação, seguir em frente. Nós estamos vivendo momentos, eu vejo assim, né? Fátima Lopes, seja bem-vinda. Nos conhecemos hoje, não foi, Fátima? Ana, também seja bem-vinda. Vão enviando aí, gente, o aviãozinho, convidando mais pessoas para estar aqui juntas participando nessa live, tá? Como eu estava dizendo, eu vejo que a sociedade hoje, com toda tecnologia, com tudo, foi um prazer lhe conhecer. Eu acredito que o próprio universo está nos oferecendo tijolinhos para que a gente possa construir. Eu vejo isso o tempo todo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela é estudante de filosofia, né, apaixonada, e a gente estava conversando e a gente estava falando justamente sobre isso, né, que nós fomos vítimas, sim, de coisas que nós não tivemos como nos defender, ou muitas vezes como evitar, mas que agora a gente pode a gente pode sair do vitimismo, né? Sim. E temos a possibilidade, né? Sair do vitimismo e abraçar a possibilidade de realizar o novo, de construir o novo, né? Eu estava pensando hoje justamente sobre o tema que a gente vai abordar, a dependência emocional, e eu estava pensando, mas olhando para mim, para minha pessoa, né? Para mim, o que era isso, né? E eu entendo, né, pela minha vivência, pela minha experiência, que a dependência emocional é como implodir um prédio e depois reconstruir novamente, né, a partir dos escombros, a partir do momento que você acorda e diz, nossa, tá tudo destruído, mas eu vou reconstruir. Então, assim tem sido, né? Tem sido na minha vida. E o nosso quando você fala de botar abaixo, né, e reconstruir a partir dos escombros, né, a gente pode traduzir que não é apenas
apenas melhorar o nosso comportamento, né? Nós temos muitos comportamentos disfuncionais, desadaptativos, né? Como a codependência é um deles, talvez um dos principais. Então, assim, não é apenas melhorar. Ah, eu vou ser um pouco menos codependente, eu vou me posicionar mais, eu vou ter mais, vou me preocupar menos com os outros e mais comigo, mas não é só isso. Né? Determinados comportamentos a gente precisa eliminar da nossa vida e substituí-los, né, por comportamentos funcionais, adaptativos, que promovam o nosso crescimento. Porque os comportamentos disfuncionais, eles são escudos protetores da dor. A gente não quer sofrer, que é natural, ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer. Então, a gente usa como escudo um comportamento, como escudo protetor, né? Um comportamento destrutivo. Quando eu disfuncional das pessoas, né? O isolamento, a codependência, de não pensar em mim. Então, quando eu não penso em mim, eu não penso naquilo que me chateia, me aborrece. Então, eu boto a máscara de boazinha, de que eu sou a salvadora do mundo, que eu tenho que ajudar todo mundo, que isso me faz bem, eu me sinto maravilhosa por poder ajudar todo mundo a toda hora, mesmo que eu tenha que abrir mão de mim mesma. Mas isso é apenas uma defesa, e isso não deixa a pessoa sentir que a vida está valendo a pena ser vivida. Então, a gente precisa simplesmente eliminar esses comportamentos e adotar comportamentos sadios, saudáveis, né? Que inclusive, isso vai melhorar até os nossos relacionamentos. Sim. Ninguém melhora relacionamento com comportamentos destrutivos, né? Disfuncionais, né? Tóxicos, a gente pode usar todos esses termos. A gente vai especificar aqui, gente. Bem-vindo aí para vocês que acabaram de entrar na live. E não esqueçam aí de compartilhar essa live, tá? Quando a gente compartilhar algo bom, conteúdo bom, a gente está ajudando outras pessoas. Então, não hesite e compartilhe com seus amigos. E nós vamos falar especificamente dos tipos, né, de codependentes. Mas antes de eu passar a palavra para que você possa aí especificar alguns, né, os mais comuns, né, os mais conhecidos também, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho aí desse termo, dependente emocional e codependente, né? Eu tive pesquisando aí nos escritos internacional, e eles usam muito só o termo codependente, né? Já nós aqui usamos o dependente emocional e o codependente, né? Oi, Cristiane Andrade, né? Acho que é isso. Isso. Seja bem-vinda, minha querida. E assim, eu entendo, né? Depois você vai dar o seu parecer também, mas eu entendo que o codependente, ele é dependente de outro dependente, né? Especificamente. Sim. E o dependente emocional, ele é diretamente ligado ao objeto da dependência, né? Pessoa da dependência. Mas eu pesquisando sobre as duas coisas, basicamente é a única coisa que eu vi que é diferente um do outro. Porque o restante são todos semelhantes. Acredito eu que por isso que só é utilizado, né, internacionalmente nas pesquisas científicas o nome codependente. Eles não fazem essa distinção, né? Até porque é uma distinção pouca e as semelhanças são muitas, né? Mas aí eu estou especificando aí só para as pessoas saberem, porque eu usei, né, tipos de dependentes emocionais, mas os dois termos são coisas muito semelhantes, sim, né? Sim. Muito semelhantes. E é isso. Então, a gente vai ver aí os tipos, né? Vamos abordando aí ao longo da live. Ok. Então, já posso
começar a... Ou você Sim, ainda sim. vai acrescentar alguma coisa? Vamos lá, então? Bom, Não, já não que você falou, né, um pouquinho do que seria a codependência, e então, só para todo mundo ficar na mesma frequência, porque eu não sei quantas pessoas, das pessoas que estão aqui hoje, quantas estiveram na live passada, onde foi falado, né, sobre o que era codependência, os sinais, né? Então, assim, só para alinhar, né, o nosso pensamento, eu trouxe uma das inúmeras definições que existem para a codependência, mas eu trouxe uma das definições que é mais clássica e que, de uma certa forma, contempla a maior parte das definições, o geral, né, porque às vezes tem definições que entram em detalhes, mas a codependência, assim, é um transtorno emocional, é um comportamento disfuncional, desadaptativo. Emocionalmente, a pessoa que é codependente, ela não está bem. Então, é um transtorno emocional que faz com que a pessoa tenha um comportamento autodestrutivo, ela se destrói com aquele comportamento, né? Porque ela vive totalmente... E qual é esse comportamento? É viver totalmente em função de controlar o comportamento de outra pessoa, né? Então, e o comportamento dessa outra pessoa também é autodestrutivo. Então, essa pessoa, o codependente emocional, ele vai se dedicar a vida dele inteiramente a ajudar esse outro, né, com os seus problemas e necessidades, ele vai fazer de tudo, ele vai viver a vida do outro e anular a si mesmo. Então, assim, para dar um exemplo bem assim, característico, né? Toda pessoa que tem um familiar, numa família, quando você tem um familiar, por exemplo, que é alcoolista, né, dependente do álcool, ou dependente químico, alguém da família, ou seja, a mãe, se for um filho, né, ou seja, a esposa, ela vai assumir, existe assim, 90% dos casos, essa pessoa assume, se torna uma codependente emocional desse dependente químico ou desse alcoolista. Por quê? Ela, se for mãe, for esposa, ela vai ter uma tendência a viver para... Não, eu vou tirar ele do uso disso, eu vou ajudar, eu vou salvar, ele está se acabando nisso, então eu vou conseguir. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, ele depende para se salvar, né, de mim. Então, a pessoa, ela se esquece da vida dela, às vezes deixa de trabalhar, abandona os estudos, acaba o casamento porque ela se dedica inteiramente àquele filho. Se é uma esposa, e tem outros filhos, ela deixa os outros filhos em segundo plano e põe toda a atenção dela naquele filho, que realmente está doente emocionalmente, mas é de uma forma exagerada. Então, no final, ela nem ajuda e também ela acaba destruindo a sua própria vida, né? Então, a codependência é basicamente isso, é viver em função de ajudar outra pessoa se anulando a si mesma, né? Aí é uma forma prejudicial, né, na verdade, de ajudar. Porque quando eu me auto-prejudico, essa ajuda está sendo disfuncional. Então, baseado no que você falou do conceito de dependência emocional, então eu posso pressupor, né, que a dependência emocional é um transtorno de personalidade, então, né? Não chega a ser caracterizado como um transtorno de personalidade no sentido assim que tem outros, né? Como o transtorno obsessivo-compulsivo,
a ansiedade. Não chega a ser um transtorno de personalidade, mas assim, fica bem perto, porque às vezes mascara com outras coisas. É mais mesmo um transtorno mais emocional e não de personalidade. Assim, porque a gente... no rigor das classificações, né? Porque normalmente o codependência emocional, ele desenvolve muita depressão, ele desenvolve distúrbios de ansiedade, né? Mas não é errado também dizer. Só que não existe você não tem um tratamento específico para a codependência emocional no que diz respeito às doenças mentais, né? Não é uma doença mental. Então, o tratamento é só psicoterápico mesmo. Nessa minha autoobservação, né? Eu fiquei pensando nessa questão porque eu tenho me auto-observado com relação às próprias, o lado emocional, né? O lado mental, e eu vejo que é uma questão de padrão de comportamento. É o que eu tenho percebido em mim, sabe? Um padrão de comportamento, e por isso eu comecei a ver essa possibilidade. E quando eu vejo que a dependência emocional ela tem controle, mas ela não tem cura, parecido com o transtorno de personalidade narcisista, como podemos citar, então, não sei se é correto eu dizer que seja num nível mais leve, mas que sim é um transtorno de personalidade, né? É uma incógnita aí, né? Assim, como você disse. É isso que eu estou te dizendo. A gente pode dizer que é um transtorno, mas assim, se a gente não for na linha da classificação dos transtornos mentais, né? Então, se a gente for na linha digamos assim, só do conceito, não daria para classificar, mas se a gente pensar como um padrão de comportamento disfuncional, apenas dá para a gente dizer que é um transtorno. É porque quando a gente classifica, põe nas caixinhas, põe o rótulo, eu particularmente não gosto muito. Porque, assim, o ser humano é tão complexo para ser enfiado dentro de uma caixinha. Sim, colocado dele, né? Então, é diferente. Pois é. Eu acho que a gente tem uma compreensão, facilita a gente compreender a pessoa quando a gente olha essa pessoa como vivendo aquela situação e não sendo aquele tipo de pessoa, né? Sim. Eu sou mais uma linha que está vivendo uma experiência. Isso, né? Eu sou mais por uma linha existencialista. Então, certo. Por exemplo, quando eu atendo pessoas depressivas, eu prefiro dizer, não, você não é depressiva, você está vivendo um estado depressivo. Isso. Para a pessoa não se rotular, porque isso limita a visão dela de possibilidade de mudança. Isso. Mas, a Aline escreveu aqui que está lendo o livro Codependência Nunca Mais. Eu tenho esse livro, Aline, ainda não comecei a ler. Ganhei de uma amiga. Maravilhoso esse livro. Eu digo assim maravilhoso porque a pessoa que me presenteou falou muito sobre ele, mas eu ainda não comecei a ler. Mas é muito falado. Esse livro é a Bíblia dos que querem deixar de ser codependentes emocionais. Ali é o mapa, é a receita, é tudo. Que maravilha! Eu preciso ler, poxa, o mais rápido possível. A procrastinação é difícil. Estou lutando, mas vou conseguir ler ele e até comentar aqui, né, nas lives, quando estiver lendo. A gente tira um dia para comentar esse livro, depois que eu também tiver lido, né? Gente, todos que estão lindo, sejam bem-vindos e convide mais pessoas. Essa definição que eu dei é da Melody, que é a autora desse livro. É uma das definições que ela usou, dessas inúmeras definições, ela usa essa, né?
Bom, então assim, como é que a gente identifica uma pessoa que possivelmente é uma codependente emocional? Os principais traços é que uma pessoa ela é muito controladora, controladora demais, ela tem uma obsessão por ajudar uma determinada pessoa, que pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma mãe, alguém da família, ela tem, assim, ela só fala daquela pessoa, então ela tem que estar sempre procurando as alternativas para resolver os problemas daquela pessoa. Ela não tem limites, ela não sabe respeitar o seu próprio limite, ela diz sim quando ela quer dizer não, ela diz que dá para fazer quando ela não tem condição de fazer. Então, ela não reconhece nem o limite do outro, ela invade a vida do outro, fica decidindo pelo outro e não reconhece os seus limites. Ela precisa agradar a todo custo, é uma pessoa que está sempre, desculpa, olha, mas olha, só se for possível, olha, eu não queria incomodar, a pessoa está sempre numa postura assim de ser super mega entendida, de ser extremamente solícita, né? Então ela precisa estar sempre agradando outra pessoa, ela tem muito medo de desagradar, então ela tem assim, uma insegurança no trato com o outro, sempre, e você está gostando? Então, assim, aquela pessoa que ele convida para almoçar e fica assim, olha, eu preparei isso assim, mas eu não sei se você vai gostar. Eu até tentei perguntar, lembra para você o que você gostava de comer? Aí você me disse que gostava muito de peixe. Então, assim, olha, eu não sabia, olha, eu não tenho jeito para fazer peixe, eu nunca fiz, mas eu pesquisei uma receita na internet. Olha, aí a pessoa começa a comer, aí ela fica assim, você está gostando? Mas tá bom mesmo? Não, tá ótimo. Você tem certeza? Se não tiver, você diz que eu preparo outra coisa rapidinho. Tem um arroz, eu faço um ovo frito e tá certo? Não vá comer. Não, mas tá ótimo, eu tô gostando. Então, a pessoa, assim, ela tem uma necessidade extrema de lhe agradar que ela acaba desagradando, né? De aprovação. É um extremo, como você falou, é uma necessidade de aprovação, né? Sim, Um medo de sim. ser desaprovado. E aí, Exato. quem vê de fora acha assim, nossa, que gentil. Mas, na verdade, é uma Sim. gentileza tão exagerada que irrita. Isso, né? Irrita. exatamente. Né? Então, é uma pessoa também que ela tem uma comunicação muito ruim, porque ela nunca fala dela, do que ela está sentindo, ela só fala do outro. Então, por exemplo, se é uma mãe que é codependente de um filho, ela só vai falar desse filho. Uma avó, né, que é codependente de uma neta, só vai falar dessa neta, porque ela, porque ela, porque ela. E ela, sim, mas e como é que você está se sentindo? Ela partiu para uma agressão, quase bateu em você. Não, minha filha, mas eu entendo, ela está numa semana muito ruim. Né? Então, ela não consegue perceber o comportamento negativo, o comportamento doentio do outro. Ela sempre justifica e ela só fala ela nunca consegue falar dela. Nunca. Né? Então, basicamente. É uma vida de negação, né, Cília, na verdade? Uma Sim. vida de negação. Quando é uma esposa com o esposo, aí diz, é porque na infância ele sofreu isso, é por isso, e tal, e não sei o quê. Mas isso não é uma vez ou outra. Isso é constante. Todo dia, o dia inteiro, assim, não é assim, uma vez ou outra eu entendo o comportamento dele. Por exemplo, isso você usou, esse exemplo, uma mulher que... Oi, Leonaide, tudo bom, querida? Saudades também. Uma mulher, por exemplo, que é casada com um homem que é um abusador, né? É um abusador emocional, né? Não só um agressor, não estou falando nem de um abusador sexual, mas é uma pessoa um abusador emocional. Então, ela usa muito isso, né? Ela vai ser codependente dele, vai fazer tudo para estar sempre agradando, para ele não se exaltar, para ele não ficar com raiva, para ele não se tornar agressivo. Ele pode ser um alcoolista também, né? Então, para ele não sair para
para beber, para ele não se chatear e sair para beber, porque é aí que entra aquela coisa da manipulação. Ó, mulher, você está infernizando a minha vida, eu já vou sair e beber com meus amigos, eu vou dar uma volta. E essa volta, ela sabe que é beber com os amigos, né? Então, e só chegar no dia seguinte, 2 dias depois, completamente embriagado, agressivo, tudo. Então, o que acontece? Ela faz de tudo para agradar e ela nunca fala que ela está chateada, aborrecida. E se quando alguém diz, mulher, esse cara tá ali, né, massacrando, tá, você está infeliz, ela diz, não, mas é porque o coitado, o pai dele também era assim, e ele viveu numa família tão assim, assado. Então ela vai estar sempre desculpando ele. A mulher, ela vai o quê? Pouco a pouco se anulando. Para que ela Sim. não tenha, digamos, é uma forma de manipular, né? Eu vivi essa experiência, né, com um ex-esposo, né, com possível transtorno narcisista, e a questão dele era a agressividade. Então, para mim não vê-lo irritado e começar a agressividade, eu me anulava. Comia o que não gostava, fazia o que não gostava, ia para onde não gostava, deixava de fazer o que gostava. E eu terminei no final dos 17 anos, que quando realmente consegui romper esse ciclo todo, esse casamento, eu sim, não sabia quem era eu. Estava totalmente anulada, perdi totalmente a minha identidade. E então, no primeiro momento, talvez nos primeiros anos, isso serve para esposo, como namorado, amigo, né? Sim. Um parente. Qualquer pessoa. A gente precisa identificar isso, porque começa de uma forma tão sutil e vai te dominando, e por algum motivo tu vai ficando e vai enraizando, e daqui a pouco tu tá se anulando e deixa de viver. E é algo muito aprisionador. Bastante, né? Aprisionador, castrador, né? Porque você castra o seu eu, né? Você, como você disse, você se anula e você não sabe mais o que você sente, o que você pensa sobre a sua vida, sobre até a própria pessoa com quem você mantém essa relação, né? De codependência. Mas tem um comentário aqui, Síria. Tem um comentário aqui que eu gostaria de falar. A Aline colocou aqui, como sair da codependência. A Síria pode até falar um pouco, Aline, né? Ou eu, mas nós vamos, como o mês inteiro o assunto é dependência, vai ter uma live que a gente vai falar sobre isso, como lidar, como sair. Mas se a Síria quiser trazer algo, pincelar algo também, né? E é isso. Certo. Como hoje a gente vai falar nos tipos, eu trouxe aqui 5 tipos, né, de codependência, porque assim, a codependência ela não é tão simples, a gente está apresentando aqui de uma forma simples para poder ter um entendimento, mas é um comportamento complexo, ela se manifesta de várias formas. Então, se dá no final der tempo, eu falo rapidinho, mas vai ser melhor, né, a outra pessoa que você convidou dedicar o tempo para isso, né? Bom, o codependente clássico, a gente chama, que a gente já falou muito dele aqui, é o salvador. O salvador. É o salvador do mundo, o salvador da pátria. Né? Então, assim, como é que ele, basicamente, como é que é esse salvador, né? Ele tem essa preocupação monstruosa, obsessiva, de salvar uma outra pessoa que ele acha que precisa ser salva, que está sofrendo, de ajudar essa pessoa que ele entende como uma vítima. A vítima do mundo, das circunstâncias, da criação, né, desse pobre coitado dessa pessoa que sofreu muito, por isso que ela usa droga, por isso que ela bebe, por isso que ela é assim, temperamental, agressiva, impulsiva, por isso que ela não dá sorte, não fica emprego nenhum, porque ninguém entende o comportamento assim, por que ele é daquele jeito, mas é uma boa pessoa, né? Tive assim, muitas mãezinhas, né, quando
quando assim, alguém às vezes vê esses reportagens que o cara está sendo preso lá, o rapaz, né? E ela, oh, mas ele é tão bom, ele é um bom rapaz, é porque ele se meteu com umas amizades, que eu falei tanto para ele, né? E o cara já é traficante, mas ela vê ele como um menininho, né? Que é levado para o mundo do crime porque ele não tem capacidade de dizer não, né? Então, ele sempre o outro é uma vítima. E o Salvador, ele se responsabiliza pelos problemas que a vítima arranja, né? E até pelas consequências dos erros, das decisões equivocadas que essa vítima toma, né? Então, mas e por que ele se coloca nesse papel? Geralmente essa pessoa tem uma baixa autoestima, tão baixa, que ela só se sente uma pessoa importante quando ela se faz necessária para alguém. Quando ela faz um jogo onde aquela pessoa que ela ajuda, porque ela entende que é uma pobre coitadinha vítima, né? Ela precisa de ajuda. E ela, como salvadora, é a única pessoa que vai poder salvá-la. É a única pessoa que entende, que sabe conversar, que sabe cuidar, que entende, que sabe o que tem que fazer. E isso dá uma sensação para ela de que ela é uma pessoa maravilhosa. Então, esconde a baixa autoestima dela se sentir incapaz, se sentir, né, assim, que tem uma vida vazia, sem sentido, porque o objetivo de vida dela, o significado de vida dela é ajudar o outro. Então, quem entra nesse, normalmente, como a gente já disse, as mães de filhos adictos ou de filhos que têm problemas emocionais, por exemplo, a mãe de um autista, ou de um portador de necessidades especiais, seja elas físicas, né? Então, esposas de maridos, né, que complicados, né? Ou um filho mais velho, com uma mãe, né, com um pai, principalmente quando, às vezes, o pai e a mãe já estão assim com uma idade meio avançada, então ele é aquela pessoa que vai cuidar. Quando eu falo filho, não é necessariamente sexo masculino, né? Filha mais velha. Sim. Então esse é um clássico. Mas aí tem, em contrapartida, a gente tem a vítima, a gente precisa falar da vítima. A gente falou de Salvador, agora tem que falar da vítima, porque a vítima também é codependente, né? A vítima, ela se sente imperfeita, defeituosa, acha que faz tudo errado, que não tem jeito para nada, que é um fracassado. Ele fala isso para ele mesmo. Ele se vê dessa forma. Então, ele acaba se envolvendo em situações difíceis, complicadas, desastrosas, porque ele sempre toma a pior decisão, faz a pior escolha, até para confirmar que ele é vítima, que ele é um pobre coitado e que ele precisa receber atenção e carinho, né? Então, é um outro tipo de codependência. O salvador é um codependente ativo, controlador, né? Ativo. E eu digo que a vítima é um codependente passivo, mas ele é controlador também, porque com esses comportamentos ele controla o comportamento do salvador. Né? Então, aí, em contrapartida, assim, se a mãe é a salvadora, o filho pode ser a vítima, o filho, a filha, ou uma irmã, né? Se a esposa é a vítima, é o marido, né? Se é o filho mais velho, a vítima vai ser a mãe, vai ser codependente desse filho mais velho, dessa filha mais velha, que toma a frente de tudo. Sim. Acho que ficou claro, não sei se o pessoal está sinalizando alguma coisa aí para ti. Não apareceu não. Se alguém quiser fazer pergunta relacionada ao que a gente está falando, né? Alguma dúvida, pode... Alguma dúvida tenha ficado, né? E
E aí a gente tem um outro tipo de codependente na linha do controlador, mas ele já tem uns outros comportamentozinhos, que é o perfeccionista. O perfeccionista, ele tem muito medo de errar, ele quer ser perfeito, porque ele tem medo de errar, ele acha que se ele errar, ele perde a aprovação, ele perde o amor do outro, né? Geralmente são filhos de pais muito críticos, muito autoritários, muito exigentes, e a pessoa, então, cresce com essa tendência a querer ser perfeita para estar sempre conseguindo a aprovação desse pai, dessa mãe rígidos, exigentes, né? E ele essa pessoa perfeccionista, ela acredita que só será amada se ela for aprovada. Então, muito bem, você fez um trabalho maravilhoso. Isso, para ela, é a mesma coisa que dizer, eu amo você. Se ela apresenta, como criança, um boletim com as notas muito baixas, e o pai briga e diz, esse menino não vai dar para nada, vai ser um lixeiro na vida, porque não quer estudar. Na época que lixeiro realmente era contratado as pessoas que nem alfabetizadas eram, né? Bem diferente de hoje. Então as pessoas usavam muito isso antigamente. Não vai ser nada na vida, não vai conseguir nada, não sei o quê. Quando essa desaprovação, a criança lia assim, eu não amo você. Essa era a tradução. Então, cresce nesse perfeccionismo. Eu preciso de aprovação, porque a aprovação, para mim, significa amor. Se eu não for aprovada, eu não passar, eu não fizer direito, qualquer coisa, eu não vou ser amada. Então, é uma pessoa muito crítica, muito severa com ela mesma, né? E com os outros, porque com o mesmo padrão que ela se mede, ela vai medir os outros. Então, ela vai repetir o comportamento daquele pai, daquela mãe, da pessoa que a criou, que era exigente, crítico, porque foi o que ela aprendeu, que é amor. Então, a forma dela amar o outro é sendo crítica, exigente, né? E não, mas eu faço isso pelo bem dele, porque ele precisa aprender, né? Então, isso traz muito conflito nos relacionamentos, é muito estressante conviver com... Mas isso é um padrão de codependência também. Então, eu vou levar isso para os meus relacionamentos de trabalho, para os meus relacionamentos com superiores, né, no trabalho principalmente, na família, com aquelas pessoas que eu vejo como tendo autoridade sobre mim. Né? Então, esse é um tipo de codependência. Aí dá para ver que às vezes se mistura. Quando a gente está falando de Salvador, às vezes Salvador também tem um perfeccionismo. Né? É uma mistura. Mistura um pouco. Eu estou dando aqui o clássico, né? Mas tem as variações. O outro codependente é o herói. O herói é o que resolve todos os problemas da família. Ele sabe assim, ele está sempre encobrindo, escondendo, né? Os traumas. Ninguém fala naquele aborto que a filha mais velha fez, viu? Calado sobre isso. Assunto proibido na família. Ninguém fala no suicídio daquele tio. Assunto proibido, né? Então, ele é aquela pessoa que acoberta os traumas, os transtornos, as derrotas do passado, os erros cometidos por qualquer um da família. A família tem que ser perfeita para a segurança dele. Então, geralmente, o herói, a codependência do herói é porque ele é uma pessoa extremamente insegura. Então, ele precisa fazer com que a família dele seja perfeita para ele se sentir seguro naquela família. Então, ninguém fala dos adultérios do pai, ninguém fala da mãe que é alcoolista, né? Porque a
mulher alcoolista, ela tem uma tendência a beber mais em casa. Então, esconde mais. Mas acontece muito isso, né? Ele é compulsivo para o trabalho, porque ele vai salvar aquela família, ele vai ser o herói, inclusive sustentando financeiramente. Isso é um laço que pega muito, muito arrimo de família, tanto sendo um rapaz, um homem como uma mulher, né? Um rapaz, um jovem ou uma jovem. Ele tem pouco tempo para relacionamento porque ele anula a si mesmo. Então, assim, como é que eu vou namorar e casar se eu tenho que cuidar dessa família? Eu tenho um pai que é alcoólatra, eu tenho uma mãe que tem uma deficiência visual, eu tenho aquela minha irmã que tem autismo, eu tenho aquele meu tio que mora com a gente porque ele tem Alzheimer. Então, assim, eu não tenho condição de casar, eu não tenho condição de ter a minha família, eu não posso sair de casa, eu tenho que ficar aqui em casa para cuidar. Eu que se vitimizando, né? Pois é, eu tenho que levar, eu que levo no médico, eu que compro os remédios, eu que dou a medicação, eu que faço a comida, porque tem uma dieta que a pessoa tem que seguir, ela é diabética, então eu preciso controlar a alimentação dela. Então, assim, a pessoa se escabela porque ela tem que trabalhar para sustentar e às vezes tem uma pessoa que na família, né, que desperdiça dinheiro, que joga fora dinheiro por causa seja de uma droga, de bebida ou de uma compulsão por compras, né? E aí essa pessoa tem que sustentar, pagar as dívidas, a dívida de jogo, a dívida, né, das compras, do cartão de crédito, a dívida lá no ponto de venda da droga, né? E a pessoa vive em função disso, né? Esse é um tipo de coisa. A Alessandra está perguntando aqui, eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, ninguém pode confrontá-la, acredito que seja uma afirmação, né? Não, ninguém pode confrontar o herói. O herói. Confrontar, assim, no que ele está querendo manipular e fazer, controlar, né? Geralmente, o codependente, ele não se vê daquela forma. E quando você fala, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem uma relação de codependência com uma neta. E sempre que ela ela vem me falar, não, porque isso, aquilo, outro, eu precisei, eu tô com dificuldade esse mês, que eu tive que comprar o 7º ou 8º óculos em 2 meses. Mulher, por que tu faz isso? Não, porque ela quebrou, ela não pode, ela não tem como estudar sem o óculos. Mas como é que ela quebrou? Porque ela é muito estabanada, sabe? Ela senta em cima, ela deixa cair. Mas, cara, já é uma mocinha, será que... Não, mas sabe o que é? Porque é o jeito dela mesma, né? Então, quando às vezes eu tento mostrar para ela que não, que aí de repente, quando eu vou falando, ela jogou no chão, ela jogou na parede. Ela teve uma raiva e jogou na parede. Aí ela pega e fala a verdade. Olha só a complexidade. A pessoa traz o problema e a situação, mas ao mesmo tempo encobre com a justificativa. Isso. Ou seja, não dá nem para a gente ajudar essa pessoa. Porque ela já dá uma Alessandra botou. Isso mesmo. Era isso que ela estava querendo dizer mesmo. E o herói, por exemplo. A Leonardo está perguntando, uma pessoa pode ter até quantos tipos, né? Esses tipos que você está falando. Pode ser misto ou cada um só tem um? Não, a pessoa às vezes mistura um pouquinho, né? Principalmente o perfeccionista com o salvador, às vezes o salvador com o herói. Porque assim, como eu disse, né? A gente está falando no clássico, mas isso é como se fosse um leque, né? É aquele negócio de cor, né? Um negócio assim, tom sobre tom, né? Assim, eu sei. Mas sempre tem um que predomina, que é mais. Isso. Tem um que é mais característico. Mas o que vai caracterizar, né? O que vai lhe caracterizar, você pode até ter um pouquinho de um e de outro.
né? Sim. Mas aí o que é característico realmente seu, para que você se autoconheça, é o que vai mais ser potencializado. Normalmente o herói, ele não é, ele se torna codependente, mas mais de pessoas doentes na família, de pessoas incapazes, de pessoas mais frágeis, assim. O salvador é mais para quando ele tem alguém, né, no relacionamento que tem algum tipo de dependência química, ou então um comportamento mais assim agressor. Então, o herói é mais assim desse de sustentar, né, de dar comidinha na boca, né? Não deixar as pessoas se virarem, aprenderem, porque ele tem também uma necessidade de aprovação, de que as pessoas digam, nossa, como ele é bom, como ela é boa, ela sacrifica a vida dela para cuidar desses pais. E a pessoa teria condição, às vezes, de botar um cuidador. Aí quando você fala assim, mas por que você não bota um cuidador para o seu pai, uma cuidadora para sua mãe? Você tem condição. Não, mas a cuidadora não vai cuidar como eu cuido, não, menina. Não é assim, não. Você está pensando o quê? Olha, eu já tive cuidadora, mas era eu que trocava a fralda, mas era eu que dava o banho. E a cuidadora fazia o quê? Não, ela me ajudava ali, mas assim, olha, eu via, quando ela pegava a minha mãe, eu já sabia que não ia dar certo aquilo ali. Machucava, minha mãe gemia. Aí eu dizia, minha filha, pode deixar que hoje eu dou banho nela. E isso se repetia. Aí, e ao mesmo tempo que ela traz toda essa história de que só ela sabe fazer, que só com ela é diferente, junto com essa história, vem a mesma repetição. Ai, que eu queria tanto fazer um curso, mas não posso porque mamãe. Ai, porque eu queria fazer uma faculdade, mas mamãe. Exatamente. Então, ela envolve ali as duas situações, né? Naquele engodo de trazer uma situação e de trazer um problema. E realmente é algo assim, é um emaranhado, na verdade, né? E para se desenrolar. Eu não estou controlando a hora, eu estou com receio de... Sim. Deixa eu ver aqui quantos minutos nós temos. Temos aí 10 minutinhos só. Isso. Então dá tempo de falar do agradador, que é um pouquinho parecido com... deixa eu ver aqui. É uma misturinha mais leve de perfeccionista e de salvador. O agradador é aquela pessoa que eu até já dei um exemplo, que acho que caberia mais aqui, a história da mulher que convidou a amiga para fez o peixe, né? O agradador, ele também tem muita necessidade não é de aprovação, não deixa de ser de aprovação, mas de agradar, porque quando ele agrada, e a pessoa mostra que ficou satisfeita com o que ela disse, com o que ele fez, ela se sente amada. É mais ou menos o mesmo mecanismo do perfeccionista, né? Você acertou, eu amo você. Você errou, eu não amo você. Você é um menino feio. Você é uma menina muito boba. Você não sei o quê. Então você está dizendo o que para a criança? Eu não amo você. Ninguém diz para outra pessoa que é boba, que é chata, que é burra, como uma demonstração de amor, né? Então, quando você diz, nossa, você é muito inteligente, você tirou 10 na prova de matemática. A criança, se ela não recebe expressões, mamãe ama você, papai ama você, você é muito, muito fofo, você é um filho maravilhoso, se ela nunca ouve essa palavra, eu amo você, eu gosto de você, você é muito importante na minha vida, ela só ouve assim, você é muito inteligente, ai, você é um rapaz muito assim, muito sábio, ai, você é muito econômico, você não gasta sua mesada com besteira. É a forma que a criança está entendendo que ela é amada. É a linguagem de amor dela.
Então, o agradador é esse também. Geralmente é aquela pessoa assim que gosta de fazer piadinha com tudo, tá sempre sorridente, o tempo tá sempre bom, maravilhoso, porque ele não pode demonstrar que ele tá chateado, que ele tá triste, que ele não tá gostando de uma situação, então ele tá sempre fazendo de conta, é meio assim, meio palhaço, meio... Gosta de presentear. Hã? Ele gosta de presentear, às vezes sem poder. Sem poder, gosta de dar presente, gosta de vai sair com a pessoa, quer levar logo no restaurante mais caro, porque acha que não dá para levar ali numa lanchonete. Então, assim, ele está sempre querendo que as pessoas achem ele muito interessante, o agradador, né? O agradador, que ela é interessante, que olha como ela conhece as coisas. Então, e ela acaba sendo muito, às vezes, inoportuna, essa pessoa acaba sendo inoportuna e muito imprópria, nesse exagero de agradar. Sabe quem é o agradador? É o famoso puxa-saco. Todo político tem um agradador. E num esquema de trabalho, numa empresa, sempre tem o agradador do chefe. Né? Chefe. Sim, sim. É a forma mais clara de entender quem é um codependência emocional agradador. Né? E assim, só para encerrar mesmo, eu tenho que falar de um que eu acho que, não sei, não vai dar para discorrer aqui por causa do tempo, mas é o codependente amor e sexo. Né? Sim, muito importante abordar. Talvez até, se você... É porque esse mês não tem nem 4 sextas-feiras, né? Não sei. É porque tem uma que é carnaval, né? Mas deixa eu pegar a tua deixa. O mês de março, a gente vai falar de sexualidade e emoção. E a gente pode entrar com esse assunto. Pronto. Porque vale a pena, viu? Aí esse assunto a gente vai falar justamente sobre a sexualidade e as emoções. Enfim, vamos abordar entrando aí a parte da sexualidade. E aí você já vai ficar com esse assunto, né? Tá certo. Da dependência do amor e sexo, que também é muito importante a gente falar. Isso aí vai ficar para o mês de março. Não vamos esquecer. Vamos deixar cenas dos próximos capítulos, então? Assim, bem resumidamente, antes que eu corte o tempo aí, né? A codependência de amor e sexo normalmente é mais forte na mulher. Ela tem essa necessidade de agradar, necessidade de ser vista, amada, reconhecida,